Sejam bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host de hoje, falando diretamente de Bucaramanga, Colômbia. Tá um clima maneiro, Bucaramanga tá demais, tô amando aqui a Colômbia, a gente vai fazer um podcast sobre esse tema depois. E hoje, como co-host, temos o Danilo Silva. Danilo tá falando de qual cidade super barata e de alta qualidade de vida também? Hoje vai ser assim, o podcast dos País Bosta, né? Que eu tô aqui em Buenos Aires. Cara, tá ridículo, tá ridículo. Tá dando pra pagar. Não sei, a galera já deve estar ligada assim no câmbio Blue, imagino, mas pra quem não sabe, o câmbio oficial é tipo R$1,37. Só que você só pega isso se tu for trouxa. Pagar com cartão Visa, tu pega 1 para 60. E se tu for numa Western Union da vida, ou então numa loja de câmbio, eles te dão R$72. 72 pesos para cada real, quer dizer. Então, tá o país todo para metade do preço. Muito, muito bom. Também vamos gravar um podcast sobre a Argentina em algum momento. Mas hoje a gente vai conversar com o Fernando Menotti sobre vida e experiências na Bolívia. O Fernando é arquiteto, faz parte da nossa equipe, ele que edita os podcasts que você escuta toda semana, e ele também atua como designer freelance para clientes no exterior. Hoje ele vai nos contar um pouco mais sobre a sua experiência de vida e as particularidades e destinos na Bolívia, um país andino onde parte da sua família mora e onde ele viveu durante 11 anos. Fernando, prazer ter você aqui com a gente hoje. Como é que você está? Tá falando aonde? E aí, Francisco, e aí, Danilo, e aí, todo mundo, beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando. O Francisco já me apresentou um pouquinho, obrigado. No momento eu estou no Rio de Janeiro, moro aqui no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro já há mais de 20 anos da minha vida. Nesses últimos 3 anos voltei a morar aqui, na Ilha do Governador. Muitos de vocês conhecem, eu acho, por onde todo mundo chega aqui, né? O aeroporto internacional. E tá um calor danado, cara. Então, no verão, tá um calor da porra. Mas vamos viver, vamos aguentar. Você quer dizer que está fazendo calor no Rio de Janeiro? Estou chocado. Com certeza. Fernando, só explica então um pouquinho mais assim para a gente a questão de Bolívia-Brasil, né? Você é cidadão de ambos. Como foi isso? A sua família é de lá e veio morar no Brasil? Ou é do Brasil e foi morar para lá? Você nasceu em qual país? Onde que você morou na Bolívia também? Então, vamos lá. Vou tentar dar uma resumida bem rápida, né? Minha mãe, ela veio para o Brasil quando era muito nova, com 18 anos, para estudar. Ela queria viver uma vida aqui, queria tentar. Ela ficou aqui 7 anos, conheceu meu pai, me teve. Ela trabalhou aqui na área de turismo. Não deu muito certo. E aí ela voltou. Ela falou assim: eu tenho só um tio lá no Brasil, um tio que me ajuda, mas mora longe, então assim, eu vou voltar para casa, onde tem meus pais, meus irmãos, minha família, uma estrutura. E aí a gente voltou, não tinha nenhum ano de idade. E foi lá que eu me criei, foi lá que eu me alfabetizei, fiquei lá até meus 8 anos de idade, né? Então, assim, eu comecei a falar falando em espanhol, eu me alfabetizei em espanhol, cursei até a 3ª série do primário lá. E aí ela conheceu meu padrasto, por coincidência brasileiro, ela gosta de brasileiros, e eles decidiram, né, viver uma vida juntos, e ele precisava viver aqui, precisava ficar aqui, e aí a gente se mudou para cá, para o Brasil de novo, e aí eu tive que me readaptar, né, tive que aprender um novo idioma, reaprender a fazer amizades, reaprender a estar num lugar com novas pessoas. Eles nunca me colocaram num curso de português, né, para estrangeiros. Foi tudo assistindo SBT, assistindo Rede Globo, falando com os amigos na escola, cara. Mas acho que é uma idade ideal, né? 8, 9, 10 anos, a criança ela absorve muito. Então, eu já com 10 anos, cara, estava falando fluente. Isso foi muito bom. Acho que foi uma experiência muito importante para a minha vida, para quem eu viria a me tornar depois. Uhum. Mas aí você falou que você morou no total 11 anos na Bolívia, só que você veio para o Brasil com 8. Ou seja, então depois, já adulto, ou sei lá, na adolescência, você voltou a morar na Bolívia? Correto. Eu decidi para a Bolívia em 2017, tentando me emancipar um pouco, tentando ficar um pouco longe dos pais também, né? Vou tentar a vida, vou querer fazer uma coisa. Eu tenho uma estrutura lá, tenho meus tios lá, só voltando a responder o que você me perguntou, ainda minha família está lá, a família da minha mãe toda é da Bolívia.
locais de lá, né? E essa é uma coisa que eu quero também entrar mais em detalhe, mais para frente. Então, falei, bom, tem uma estrutura lá, eu, no pior dos casos, vou curtir a experiência, né, sendo adulto, diferente do que eu curti quando era criança, viver a vida independente, passar uns perrengues aqui e ali, e foi basicamente isso que aconteceu, cara, porque 2017, 2018, ok, tudo bem, 2019, no final, teve toda aquela situação política lá na Bolívia, né, que o Evo Morales, ele foi se reeleger pela terceira vez, era anticonstitucional, isso está na Constituição, isso não podia acontecer, foi feito um referendo, ele perdeu, ele foi lá e se candidatou de novo, ocorreu uma revolta, uma guerra, uma quase guerra civil muito violenta, foram 2 semanas, cara, de desespero, da gente se escondendo em casa, da gente indo daqui para lá, ruas vazias, desertas. Aí eu falei, cara, foi naquele momento que eu falei assim, América Latina pode ser uma terra meio complicada, né? Então, é aquela história que a gente sempre volta. É sempre bom ter opções na vida, né? Uhum. Se a situação está pegando aqui no Sul, na América do Sul, você vai para a Europa. Se está pegando lá na Europa, você vai para outro lugar. E assim, foi aí que eu comecei a pensar mais nisso, sabe? Eu já tinha essa mentalidade. Isso, com certeza, é ideal. Aí, o ideal é que você não precise usar nunca, né? Mas, se você tiver que usar, que ele esteja pronto. Aquela máxima clássica, né? De, tipo, é melhor ter e não precisar do que precisar não ter. Com certeza. Foi naquele momento que eu vi na pele, cara. Naquele momento que eu vi na pele isso. Sim. Acho que a gente começou o podcast assim meio dark, falando dessa questão de revoltas e problemas constitucionais e tal. E assim, é um país que geralmente o brasileiro não pensa em ir morar, né? A gente não tem nenhum cliente que chegou pra gente, tipo, quero ir morar na Bolívia, tipo, diretamente. Eu acho que faz sentido a gente começar o podcast falando um pouco de o que a Bolívia tem a oferecer, assim, por que as pessoas deveriam ter interesse na Bolívia. E aqui eu consigo pensar tanto pela avenida de turismo, de coisas que tem para oferecer lá, algumas talvez oportunidades econômicas de carreira, e depois a gente pode falar um pouquinho dos impostos, que também são interessantes, mas não sei, por onde você gostaria de começar na parte de, pô, o que as pessoas deveriam, o que tem de interessante na Bolívia? Então, tem muita coisa interessante na Bolívia, cara. Eu acho que é uma terra de extremos, realmente muito extremos. A gente tem biomas diversos, a gente tem habitats diversos, a gente tem situações climáticas diversas. Você tem o ocidente da Bolívia, que é uma coisa que está ali na Cordilheira dos Andes, então, assim, é frio, é seco, é gelado a maior parte do ano. Você tem o Oriente Boliviano, que é a fronteira com o Brasil, então, assim, é verão, é quente, está ali o nível do mar. Você tem um meio, que é uma área montanhosa. Você disse Bolívia e mar na mesma frase? É isso mesmo? Não, falei nível do mar apenas. Né? É uma mágoa que os bolivianos têm, não ter mar, ter perdido na guerra para o Chile. Mas não vou falar disso, senão o pessoal vai me cancelar, cara. É preocupante eu falar disso, melhor não falar. Mas é isso, cara, assim, é uma terra de extremos. O que eu mais vejo lá, principalmente em La Paz, que foi onde eu morei boa parte, esses 11 anos inteiros, né? Eu conheço outras cidades, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre. Minha família tinha uma casa em Sucre, ela também, passei muitas férias lá. É uma cidade bonita, mas é muito pequena, continua sendo muito pequena. É oficialmente a capital da Bolívia, a capital constitucional, né? Muita gente não sabe isso, mas é a capital constitucional, não é La Paz. Mas Sucre, fora isso, chamam de cidade branca, né? Ela é parecida com, por exemplo, Cusco, no Peru, ou outras cidades coloniais dessa época, né? Se mantém essa arquitetura colonial bonita, geralmente a gente chama de branco, porque geralmente as casas, os prédios são brancos mesmo, e tem essa particularidade, né? Geralmente outras cidades que são parecidas, elas já não mantêm, já não preservam essa arquitetura, essas cores. Então, Sucre, por exemplo, tem isso. É uma cidade bonita, mas é pequena. Agora, quando a gente fala de La Paz, cara, La Paz com certeza é o destino de todos os estrangeiros que vão para a Bolívia. O cara chega lá em El Alto, né, que é 4.000 metros de altura, o aeroporto internacional de El Alto, 4.096 metros de altura. O cara chega lá, sai do avião, ele já tá rarefeito, ele já não está conseguindo respirar legal, né? Aí você sente, e geralmente você chega e está frio.
Dificilmente você vai chegar e tá calor, sabe? Não, é difícil. Aí você eu tô olhando aqui, o metro tá dando 13 graus agora lá em La Paz. Isso, 13 graus está tranquilo, porque a gente está na época de verão. Verão realmente até faz um calorzinho, mas a maior parte do ano, cara, inverno, primavera, cara, é frio. E de noite é mais frio ainda. Aí o cara vai lá, desce do avião, o ar já está rarefeito, o ar está frio. O cara, ele inala, ele já sabe que não tem muito oxigênio ali, né? Então, assim, tem que se cuidar. É muito normal, muito comum que a pessoa saia e passe mal aquele dia, aquela noite. Tem remédios feitos lá na Bolívia que são específicos para isso. Tem um que é muito clássico, quem já foi para a Bolívia talvez sabe, já tomou, que é o Sorortipil, uma pílulazinha que se chama assim. O pessoal toma e passa, né? Passa mal-estar, passa dor de cabeça. E um que é muito clássico é o próprio chá de coca, né? O chá de coca, ele é tão demonizado por certas pessoas, né? Já que a coca, ela é também um componente de certos ilícitos, mas o chá de coca, cara, não só o chá de coca, mas a folha de coca, ela é extremamente consumida na Bolívia. Lá você pode comprar em basicamente qualquer esquina, tem uma pessoa vendendo lá a folhinha de coca na rua, ou em qualquer mercado municipal. É barato, super barato. Obviamente, a Bolívia é a maior produtora de coca do mundo, né? E os caras lá, que sabe o que as pessoas fazem? Isso é uma curiosidade que eu acho que não muita gente sabe. Eles aculicam. O ato de aculicar é o ato de mascar a folha da coca. Ficar mascando durante horas e horas e horas, tipo chiclete. Tem benefícios de analgésicos, tira o sono da pessoa, deixa ela menos cansada. É o que dizem, né? Eu já tentei aculicar, mas eu não gostei, não. Acho bem ruinzinho o sabor. Mas é amargo? isso. Qual que é? Mais amargo? Qual que é? É muito amargo, é muito amargo, é muito amargo. Aí tem um pessoal que aculica e tem um docinho junto, o pessoal come e tal. Mas assim, eu acho que não deixa menos pior, não. Eu não gosto, mas é muito, muito peculiar de lá. Já que a gente já começou assim nessa parte turística, principais cidades, então vamos fazer meio que o tour assim em Bolívia, né, de principais destinos. Então, Sucre, cidade muito histórica, capital, bem preservada, arquitetura colonial. La Paz, você mencionou, é o destino principal turístico. O que os turistas vão fazer lá? O que tem para conhecer ali perto? Eu acho que La Paz, cara, é a cidade mais divulgada a nível mundial, né? É o que acho que todo mundo lembra quando lembra da Bolívia. Se alguém sabe onde é a Bolívia, tem gente que acha que a Bolívia é na África, né? Mas quando a pessoa sabe que a Bolívia é aqui na América do Sul, no coração da América, logo no meio, ela pensa logo em La Paz. É uma cidade muito alta. Quem gosta de futebol sabe que todo jogador de futebol odeia ir para lá jogar, né? Sabe que vai ficar sem oxigênio, vai perder o jogo. E é isso. Acho que esse extremo é que atrai tantas pessoas, né? O pessoal vai lá, esse pessoal que é mais mochileiro, que é mais roots, eles adoram ir lá e pegar uns trekkings, pegar umas trilhas pesadas que duram 2, 3 dias. E isso, tem muita montanha, muito montanhoso. La Paz não deixa de ser uma cidade que está no meio de um vale, né? Então, assim, o vale é o que cobre ela, que é a cidade de Del Alto e outras coisas ali ao redor. La Paz está um pouco mais embaixo, 3.600 metros, e tem a área rural de La Paz que está mais embaixo ainda, que é uma área mais gostosinha de ficar, né? Até mais agradável, mais quente, onde rola muita produção de frutas, de verduras, mas assim, La Paz em si é aquilo. Então, eu acho que é isso, cara. Tem muitas particularidades que atraem essas pessoas que estão ávidas por experiências novas, experiências diferentes, né? Que obviamente talvez já visitaram o Peru, já visitaram o Chile, e que são países muito similares, né, tanto na cultura, no povo, nos costumes. Não foi para a Bolívia ainda, cara, vai para a Bolívia e começa em La Paz. É aquilo. Por exemplo, isso aí foi implantado já, acredito que tem uns 10 anos. Eu até trabalhei numa obra do teleférico, foi implantada, cara, uma rede, uma linha de teleféricos muito extensa em toda a cidade de La Paz. Certamente é a linha de teleféricos mais longa, que está no lugar mais alto do mundo, com certeza, porque assim, são muitas linhas. Tem linha vermelha, linha amarela, linha verde, linha marrom, linha branca, linha laranja. Tudo isso está interligando meio que La Paz inteira e ainda interliga ela com a outra cidade de Del Alto, que é onde fica o aeroporto, né? Então, assim, é bonito, é gostoso você fazer essa viagem toda, esse passeio todo. É barato, uma passagem tipo 5 bolivianos, não é nem $1 de um trajeto. Aí você passa de um trajeto para o outro, paga mais 5.
você pode fazer esse rolê todo num dia e não gastou, sei lá, $5, sabe? E o aeroporto ali também assim, o mais próximo que tem para o Lago Titicaca, né? Sim, você dali pode ir para o Lago Titicaca, que ele está oficialmente no estado de La Paz, né? Que é uma coisa que também atrai muitas pessoas. O Lago Titicaca ele não está tão perto, ele está ali mais ou menos 1h30, 2 horas, né? Dependendo se você vai de carro ou transporte público. E ele é o maior lago de água doce do mundo, navegável. Ele fica ali na fronteira entre Bolívia e Peru. Ele é oficialmente metade da Bolívia e metade do Peru. E no meio do lago, cara, tem umas ilhas, umas ilhotinhas lá, que são as Ilhas de Urus, né? Muita gente conhece, que são feitas com uma raiz. As ilhas lá são feitas pelas próprias pessoas, com uma raiz que se chama totora. A totora, ela é muito comum lá daquelas áreas andinas. Ela é tipo uma Vitória Régia, ela tem essa mesma particularidade de que ela flutua, né? Aí o pessoal vai lá, cara, faz uns trançados, faz umas obras lá, e tem essas ilhas que vão flutuando, cara, no meio do Lago Titicaca. Só que o Lago Titicaca é gigante, até você chegar lá é mais 1 hora de barquinho, né? 1h30. Mas tem uma galera que vai. Isso é bem interessante. Eu não conheço as Ilhas de Urus, mas o Lago Titicaca é muito comum, o pessoal fazer isso com um programa de fim de semana, todo mundo, entendeu? Já fui lá diversas vezes, você vai lá, faz uns pedalinhos lá no início do lago, fala com o pessoalzinho, tem umas artesanias, você pode comer uma truta, que é o peixe clássico lá da região, uma trutinha, e é isso, cara, você passa um dia bem gostoso lá, depois volta para a cidade. Ali por La Paz também é o destino principal, assim, para aquela parte de turismo histórico pré-colombiano, sabe, estilo Inca, esse tipo de coisa? Sim. Tem vários museus lá, tem vários museus no centro de La Paz. Tem uma rua específica onde ficam vários museus e centros culturais, que se chama Rua Acali Jaén. É uma rua muito bonita, uma rua muito instagramável, para quem gosta disso, né? É só ir lá, tem umas visões super bonitinhas, super legais. Tem museus lá, museus autóctonos, museus originários, funciona a maior parte do dia, então não tem preços altos, a maioria dos ingressos para locais são muito mais baratos, claro, mas para estrangeiros não custam, sei lá, $2, $3, né? Uma média, então é tranquilo o pessoal ir lá visitar. E recomendo também que o pessoal, já que está ali no centro da cidade, dê uma caminhada pelo centro da cidade de La Paz, também vá na Rua Sagárnaga, que é uma rua super clássica, é uma rua super conhecida, tem a igreja de São Francisco ali também, que é onde começa a Rua Sagárnaga. Você vai lá na Rua Sagárnaga, tem diversos hostels, tem diversos restaurantes, tem diversas barraquinhas, lojinhas de memorabilia, mementos, lembrancinhas, né? E uma das lembranças mais clássicas, que acho que muita gente fica impressionado quando vê, são fetos de lhama, que são vendidos lá. Fetos de lhama dissecado, empalhado, né? E são vendidos lá, cara, lá ao ar livre. E aí vocês me perguntam, pô, cara, por que vendem um feto de lhama num lugar, né? É aí que eu queria entrar, é uma outra particularidade. Eu acho que é uma particularidade que atrai muito as pessoas, né? O sincretismo religioso que existe nos países andinos, né? Não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Com as religiões de matriz africana, não é muito diferente. Há sacrifícios, a gente sabe que existem sacrifícios, existem oferendas. Na Bolívia é a mesma coisa, só que é de origem indígena. Então, assim, por exemplo, tem uma particularidade que lá o pessoal, quase todo mundo acredita nisso, né? Acreditando ou não, é melhor seguir, não é verdade? Então, o que eles fazem? Antes de iniciar uma construção, seja ela qual for, uma casa, um prédio, qualquer coisa, você tem que oferecer alguma coisa à Mãe Terra, que é a Pachamama. A Pachamama ela é a Mãe Terra. Ela precisa receber uma oferenda, já seja em seres, né? Em seres vivos, que foram vivos um dia, em álcool, em bebida, em outro tipo de presente, cigarro, esse tipo de coisa. Então, assim, é muito comum que antes de iniciar uma construção,
exista esse batismo, né? Essa oferenda que ela é feita com fogo também, o pessoal joga bebida no chão e tal, porque se você que é um dono, um empreiteiro, um dono de empresa, tá, você fala para os teus empregados, não, a gente aqui não vai fazer isso. Os caras se recusam a trabalhar, o pessoal se recusa a trabalhar, porque eles acham que vai dar má sorte, alguém vai morrer, alguém vai sofrer, porque o sacrifício precisa ser dado. Então, assim, eu queria falar disso porque em 2023 isso continua acontecendo. Isso é comum, isso é normal. Você não vê uma obra sendo feita sem que isso aconteça antes. Isso é super normal. É uma particularidade, é uma peculiaridade do local, né? Não sei como é que acontece no Peru ou no Chile, que são países muito próximos da Bolívia, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, cara. Caraca, não tinha ideia disso. Isso é fato cultural que só um boliviano saberia, uma pessoa que viveu na Bolívia saberia dizer. Mas eu acho que a gente cobriu então uma boa parte assim de La Paz, que é o principal destino turístico, né? Parte histórica, parte Lago Titicaca, aventura e né, caminhadas, etc. Fora isso, Cochabamba você também conhece relativamente bem, não? Já estive em Cochabamba, sim. É uma cidade muito bonita, uma cidade muito menor que La Paz também. La Paz, ela tem mais ou menos 700 mil habitantes, El Alto tem outros 700 mil, ou seja, 1,5 milhão. Cochabamba é bem menos, uns 500 mil por ali. No momento a maior cidade da Bolívia, o maior estado da Bolívia é Santa Cruz, está quase 2 milhões. Mas Cochabamba tem um clima, toda uma aura diferente de La Paz, né? Ela está muito mais abaixo, está muito mais próxima ao nível do mar. Ela é uma cidade que já por si só ela é mais quente, né? Então, assim, você vê que o pessoal se veste diferente, você vê que o pessoal vai fazer programas diferentes, vai para a rua, toma um sorvete, faz esse tipo de coisa que em La Paz não tem tanto, né? Querendo ou não. E o engraçado, cara, é que existe uma forte presença de brasileiros em Cochabamba, porque tem muita faculdade de medicina. Tem muita faculdade de medicina privada lá. Então, assim, tem uma comunidade de brasileiros bem grande, incrivelmente, né? Todos os brasileiros que eu conheci lá estavam lá para estudar ou estudando medicina, né? Vamos falar um pouquinho, então, vamos entrar nessa tangente e depois a gente falar das outras cidades. Isso é algo assim que a gente não vê apenas com a Bolívia, eu diria, sabe? Eu conheço no Paraná algumas pessoas que foram estudar no Paraguai, e em Santa Catarina algumas pessoas que foram estudar na Argentina, porque são países vizinhos nossos que são baratos, né? Como é que é o estudo de medicina assim na Bolívia? Você saberia dizer questão de custo, se é muito difícil entrar? Como é que funciona? Então, eu acho que para um brasileiro que vai lá para estudar para a Bolívia, a maneira mais fácil é ingressando numa universidade privada, né? A universidade pública ela também existe, ela também é uma possibilidade, mas precisa você fazer um vestibular, acredito que precisa você ter uma noção do idioma bem avançada, você está concorrendo com outros bolivianos, que obviamente eles vão ter, né, a preferência na tua frente. Então, os que eu conheci, o pessoal que eu conheci que ia lá para estudar na universidade privada. Lá tem várias bem conceituadas, inclusive, não são faculdades ruins, muito pelo contrário, tem instalações muito boas, modernas, muita qualidade, e comparada em relação ao preço do Brasil, cara, nem se compara, né? A gente fala que uma mensalidade aqui no Brasil, hoje em dia, deve estar custando o quê? 6 mil, 8 mil reais? Né, por aí, numa universidade boa, de renome, numa capital. Uma mensalidade, um mês. Então, assim, num ano a gente está falando de 80 mil, 90 mil, 100 mil reais. Você, para concluir a faculdade na Bolívia, vai gastar entre 10 mil e 20 mil reais para concluir os 5 anos. Entendeu? Então, assim, tem uma diferença grande. Tem uma diferença muito considerável, né, cara? Então, assim, você indo lá, morando num lugar legalzinho, num AP, tendo teus gastos, pagando a faculdade, você não vai gastar nem a metade do que você gastaria aqui no Brasil. Então, é o que muitas pessoas fazem. Acho que esse é um outro ponto que a gente pode também mencionar, a questão de custo de vida, né? Ok, a universidade, você, mesmo indo numa universidade privada, vai ser muito mais barato do que uma privada no Brasil. Custo de vida, de forma geral, para estar morando lá
é comparável com o Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde você conhece, onde você já mora? É comparável? É bem mais barato? É mais caro? É mais ou menos igual? Então, eu diria que a Bolívia ainda tem uma vantagem, ainda é mais barata, sem dúvida alguma, comparada a grandes capitais brasileiras. Mas a nível Latinoamérica, eu acho que está cara. Eu acho que a Argentina, por exemplo, está muito mais em conta hoje em dia. Você consegue fazer muito mais coisa com a mesma quantia de dinheiro na Argentina do que na Bolívia. O Danilo é prova disso, ele mostrou para a gente aí quanto é que ele trocou ultimamente, e ele consegue fazer um monte de coisa. Na Bolívia ele não conseguiria E se fazer você vai tantas usar coisas. dólar e euro, então fica melhor ainda a conversão. O real já tá tipo o dobro do que você pegaria no oficial, e o euro tava tipo 2,15 vezes assim mais do que o câmbio oficial. O dólar também mais ou menos nessa faixa, tipo 2,2 vezes. Então, com certeza, cara. Lá, quando eu morei entre 2017 e 2019, eu fui corretor imobiliário. Então, eu sabia o preço dos imóveis todos. E eu, sinceramente, achava absurdos, cara. Achava absurdos, porque, primeiro, esse tipo de coisa, automóvel, bem imóvel, tudo isso é comercializado em dólar, né? É comercializado em dólar. Então, assim, você tinha imóveis tranquilamente, casas assim bonitas num bairro legal, por US$ 1 milhão, US$ 1,5 milhão, tranquilo, sabe? Isso aí é o quê? Isso aí é R$ 8 milhões. R$ 8 milhões você compra qualquer coisa muito boa aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, que são duas das cidades mais caras do mundo, entendeu? Claro, você não, talvez vai comprar uma casa no mesmo nível daquela que você estaria comprando em La Paz? Provavelmente não. Provavelmente essa casa vai custar mais. Mas não justifica. É La Paz, é Bolívia, sabe? Não justifica. Eu acho interessante você falar isso, porque assim, o Paraguai também tem visto um aumento bem considerável na parte de imóveis, né? O país, de forma geral, custo de vida de restaurante, de comida, de energia, essas coisas assim, é um país barato, mas você pega a parte imobiliária no Paraguai, também tem dado um boom gigante e tá bem caro. Assim, você pega para olhar Airbnbs para ficar no Paraguai, tá bem carinho, assim, não era para ser do nível do país que você geralmente espera, né, em termos de custo de vida. Parece que os imóveis estão desproporcionalmente acima, enquanto o resto do custo de vida permanece baixo, sabe? É algo bem peculiar. Então, assim, é tranquilo você achar uma casa de 1 milhão, 1.200.000, 1.500.000. É tranquilo você achar apartamentos de US$ 300 mil, 250, 200. São legais? São nos bairros nobres? São. Existem bairros nobres em La Paz, existem coisas assim, muito bonitas, muito bacanas. Mas vale a pena? Porque a gente está falando, repito, nesse caso, 250 mil, a gente está falando de 1 milhão e pouco, 1,5 milhão de reais, com os quais você compra algo muito bom aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, e vale a pena? O apartamento no Rio é basicamente garantido de valorizar, sabe, dependendo da localização. Um apartamento em Istambul vai valorizar quase que garantido, sabe? Tem alguns lugares que vão valorizar independente de qualquer coisa. La Paz talvez não seja exatamente um lugar desse tipo, né? Talvez você não consiga exatamente um retorno depois de botar, sabe, esse dinheiro todo nesse lugar. Tipo, Mas na hora de você passar isso aí, você vai passar para quê? Para o boliviano? Dito isso, assim, o país não precisa ser o país para você investir em imóvel, né? Até porque não é exatamente o país mais estável, mas a nível, por exemplo, a nível de Airbnb para nômades, para quem quer viajar e tudo mais, a Bolívia, quando eu pesquisei, que eu estava vendo de talvez ficar em Santa Cruz por um tempo, o preço estava bem maneiro, sabe? Você conseguia coisa de qualidade por um preço ainda de boa. Então, a parte de aluguel não parece que está muito alta, sabe? Igual pelo menos o valor de compra, né? Não sei. Então, é aí que está. E aí que tá. Tem uma diferença grande dentro das próprias cidades, dos estados da Bolívia. Eu acho que Santa Cruz e Cochabamba são muito mais em conta que La Paz, por exemplo. Eu acho que La Paz é, de longe, a cidade mais cara da Bolívia. Eu também, claro, eu entendo por um lado, é a cidade mais turística, é a cidade que todo mundo lá no exterior conhece, é a cidade onde todo mundo vai chegar. Mas isso eu acho que a médio prazo, daqui uns 5, 10 anos, pode mudar, cara. Está mudando para Santa Cruz. Eu acho que Santa Cruz está virando uma potência e acho que vai acabar passando. Cara, todos os amigos, todo o pessoal que eu conheço lá, a grande maioria se mudou nos últimos 3, 4 anos para Santa Cruz. O pessoal que é novo, da nossa idade, está ali nos 20, 30 anos, está indo lá, tá migrando para lá para recomeçar a vida, para trabalhar, para investir, ter mais oportunidade, né?
Isso, inclusive, eu queria comentar, né, esse fato que Santa Cruz atualmente já é a cidade mais populosa da Bolívia, tem mais gente. Eu conheci também, tipo, bolivianos da Europa e tudo mais, pessoal empreendedor e tudo mais, falando, não, indústria, negócios e tudo mais, tá tudo em Santa Cruz. Tá todo mundo se mudando pra lá. Tipo, La Paz é turismo, mas a parte, sabe, o coração da economia da Bolívia já tá em Santa Cruz. E nesse sentido, acho que vale a pena comentar, até porque parte, por exemplo, de voos, La Paz tem poucas conexões, assim, tipo 10 rotas de avião, já Santa Cruz tem mais que o dobro, tá na casa dos 20 e poucos ali. Né? Então, é o destino também que é mais fácil e rápido de chegar vindo do Brasil. Então, você podia falar um pouquinho assim sobre como é Santa Cruz, assim, suas experiências com a cidade? Sim, sem dúvida. Santa Cruz é um clima muito próximo, muito parecido ao que você vai achar no Mato Grosso, né? É a fronteira com o Mato Grosso, obviamente a fronteira ali com as cidades de Cáceres, com todas aquelas cidades ali do Mato Grosso do Sul, tem também fronteira mais para cima na Bolívia, que é Beni, Pando, tem fronteira com Acre, que o Acre, obviamente, para quem não sabe, pertenceu à Bolívia, né? E foi trocada por uma ferrovia que não durou nada, não valeu nada. A Bolívia perdeu essa terra também, há mais de 100 anos. E... Países com histórico de fazer bons negócios, né? De fazer bons negócios. Sim, sim. Então, é interessante falar isso, cara, porque Santa Cruz tem muitos parentescos ao Brasil, né? Eu diria que o modo como as pessoas se vestem é completamente diferente do modo como as pessoas no Ocidente, em La Paz, se vestem, as roupas são mais coloridas, tem menos roupa. Quer dizer que as pessoas não estão andando de lhama com sombreiro e ponte lá em Santa Cruz, né? Exatamente, cara. As pessoas estão andando como andam no Brasil, sabe? De vestido, de chinelinho, de bermuda. Isso você não vê em La Paz, cara. Eu era o único cara que andava de bermuda lá em La Paz. E o pessoal me olhava que nem maluco, entendeu? Só que, pô, é isso, é desse jeito. Mas em Santa Cruz é normal, é estranho o cara andar de calça, entendeu? De casaco, não tem necessidade. Né? E, por exemplo, o Santa Cruz, cara, tem muita influência. Primeiro, tem muitos brasileiros lá, tem até bairro lá, meio que não oficial, tem muito brasileiro vivendo. Querendo ou não, a violência em Santa Cruz é diferente, né, do que a violência urbana no ocidente da Bolívia. Em La Paz. Cidade fronteira também, né, cara? Tem esse tipo de característica. A fronteira, assim, sim, a fronteira direta. Tem muito contrabando, né? Você falou também que tipo, a produção de coca na Bolívia é ridícula de grande. Deve ter alguma relação, né? Com certeza. Mas a fronteira, tipo, tá na porta, tem, sei lá, 500 quilômetros de Santa Cruz até realmente chegar no Mato Grosso? Sim, mas por exemplo, lá no Beni, que é o estado mais ao norte, tem uma cidade que é Guaiara-Mirim, que do lado da Bolívia se chama Guaiara-Mirim, e do lado do Brasil se chama Guajara-Mirim. Então, assim, é literalmente a mesma cidade, só que com nomes um pouquinho diferentes, mas, assim, lá o pessoal convive sendo brasileiro e boliviano desde sempre. Todo mundo fala espanhol e português. Então, isso acontece muito. Tem muitas cidades assim. Mas digo, tipo, em Santa Cruz... Santa Cruz não é mesmo, porque não é... Tipo, ali não é fronteira. Né? Não é fronteira. A cidade de Santa Cruz, não. Mas a região se diz que é de fronteira. De a região, sim. O estado de Santa Cruz, sim. Agora, entendi. Santa Cruz tem umas particularidades, cara, muito engraçadas. Eles adoram o carnaval brasileiro, então eles construíram já há uns 10 ou 20 anos um lugar que se chama Cambódromo, né, que é literalmente uma avenida igualzinha aqui a Sapucaí, né, em vez do Sambódromo, eles chamaram de Cambódromo. Por quê? Porque o pessoal que é originário lá do Oriente Boliviano, Santa Cruz, Pando, Beni, eles são conhecidos informalmente como cambas, né? E o pessoal do Ocidente, de La Paz, Sucre, Oruro, são os colhas. Então, assim, tem aquela rixa de sempre, camba versus colha, tipo paulista versus carioca. Isso. Então, assim, o pessoal se odeia. Lado A, lado B. Tem gente que se odeia real, tem gente que fala assim, não, camba não vale nada, colha não vale nada, e por aí vai. É uma coisa muito humana isso, né? De, tipo, arrumar motivo para odiar os outros. Tipo, tinha uma época lá em Copacabana, acho que era a galera da Barata Ribeiro, ficava marcando de cair na porrada com quem morava na Francisca Sá, uma porra dela, sei lá. Nossa Senhora. Aí a gente vê, né, cara, que esse tipo de situação humana ela acontece independente do lugar, né? Em todo lugar tem isso. Em todo lugar tem lado A versus lado B. Mas é engraçado, são particularidades também, né? Falando sobre a violência urbana um pouquinho,
querendo ou não, Santa Cruz, cara, é muito mais violento. Acontecem assaltos à mão armada, acontece assalto com arma de fogo. Isso em La Paz, cara, não existe. Essa é a realidade. Isso em La Paz, naquelas cidadezinhas próximas, Oruro, Potosí, tem Sucre, você não vai ver, cara. Você não vai ver uma pessoa armada te assaltando e tentando roubar teu celular no meio da rua. Não vai acontecer. O que vai acontecer, talvez, é se você está numa quebrada, que existem, o maluco tire a faca para você e te peça teus pertences. Mas, assim, arma de fogo não existe. Agora, em Santa Cruz, já é outro papo, né? Já é outro papo. É muito mais violento, acontece assalto em shopping, assalto na rua, assalto em loja, é mais violento, há mais homicídios. Então, são coisas que a gente coloca na balança também, né? Sim. Dito isso, assim, de um amigo meu que morou na Bolívia por um bom tempo, o Jake, né, que conhece quase tudo que é país da América Latina, ele falou que em Santa Cruz da Sierra tem basicamente o melhor bairro para se viver em toda a Bolívia, que é o bairro Equipetrol. Ele falou que, se tu tá morando lá, assim, é o melhor bairro para estar no país inteiro em termos de caminhabilidade, de shopping, de vida noturna, de segurança e coisa assim. Então, acho que talvez na média a cidade de Santa Cruz seja mais violenta, mas tem, assim, um lugar, as elites vivem aqui e tal, e é um lugar top. Meio que Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é um lugar violento, mas você tem, por exemplo, Zona Sul, que é meio que uma bolha ali na realidade carioca. Né? Eu concordo. Eu diria que sim, que Petrol é o melhor bairro de Santa Cruz, tem imóveis muito caros, de alta qualidade, e o pessoal que tem mais dinheiro que acaba morando lá. Então, obviamente, vai ter mais segurança, mas tem tudo, é bem servido, né, como a gente fala. Tem shoppings perto, tem farmácia, tem centro comercial, tem tudo. Então, sim, eu acho que é uma excelente opção para quem está pensando em passar uma temporada lá na Bolívia. Né? Uhum. Em termos de, assim, outras coisas turísticas, Santa Cruz também tem, por exemplo, natureza, sabe, sei lá, cachoeiras, ou alguma coisa assim nesse sentido para oferecer? Santa Cruz tem um parque, que é um parque privado que eu conheço, que é o parque que se chama Guembé, ou Guembé, eu não sei como é que se pronuncia, mas é um parque privado muito bonito, muito grande, muito extenso, que tem uma natureza super diversa, super incrível, tem animais, tem piscinas, tem quedas de água naturais. Acho que vale a pena conhecer, o pessoal, se puder anotar, o Parque Guembé, ou Guembé. Uhum. Fora isso, cara, o Oriente Boliviano, Santa Cruz, Beni, Pando, eu sempre gosto de citar os três juntos, porque assim, é lá que acontece a agropecuária na Bolívia. Então, assim, você tem quilômetros e quilômetros, um horizonte inteiro verde de terras para pastar, de pequenos produtores, de pequenos fazendeiros, o pessoal que está ali produzindo o seu gado, e que muitas vezes são até inóspitas, não dá para você chegar, sabe, de carro, não dá para você chegar de carro, de caminhão, você tem que chegar de avioneta, literalmente. Tem gente que tem lugares lá que tem que chegar lá de outras formas, porque tem muito rio, tem muita coisa acontecendo, às vezes alaga, tem umas áreas lá bem afastadas, a gente está falando de hectares e hectares e hectares e hectares. Então, a Bolívia é muito extensa, só que ela é muito pouco povoada. Vale lembrar isso também. É um país grande, acho que é o quarto ou quinto maior país da América do Sul, em extensão territorial. Isso não é ruim, ela é maior que Paraguai, Chile, Equador, Uruguai, mas é muito pouco povoada, cara. Tem agora, acho que vai rolar um censo agora, mas assim, eu tenho calculado na última vez que era mais ou menos 11 milhões de pessoas. 11 milhões de pessoas é muito pouco, cara. É muito pouco. Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro, sim. Sem contar que, assim, existem estimativas de que tem pelo menos 1 milhão de bolivianos fora da Bolívia. Entendeu? Em comunidades pelo mundo. A maioria deles, ou nos Estados Unidos, ou na Argentina ou no Brasil. É uma coisa que eu queria falar também. A presença de bolivianos aqui no Brasil é muito grande. Sim, tem tranquilamente 200 mil bolivianos. E aí você se pergunta, por quê? Por que tem tanto? Eu acho que ao longo das décadas as crises mostraram isso, né? O cara ele vai querer ir para um país próximo, que ele veja que tem melhores condições de vida ou mais oportunidades,
e ele vai, e o país referência durante muito tempo, e eu acredito que até hoje, cara, é o Brasil, sem dúvida. Então, assim, tranquilamente em São Paulo tem entre 75 mil a 100 mil bolivianos. Tem um bairro em São Paulo que é basicamente só de bolivianos, que é o Brás, né? O Brás, lá em São Paulo, é um bairro, assim, habitado majoritariamente por bolivianos, ou já descendentes de bolivianos, né, que pessoas já nascidas aqui no Brasil e tudo mais. Então, é isso. No Mato Grosso, a gente não precisa nem falar, Cuiabá, Cáceres, no Rio Branco, no Acre, também tem muito boliviano. Inclusive, tem muitas coisas que vieram da Bolívia e que se tornaram costumes aqui, mas que vieram da Bolívia e que o pessoal dessas regiões conhece, como, por exemplo, comida, né? Na Bolívia tem uma empada muito clássica, uma empada muito similar às empanadas argentinas, que é a salteña, que é uma empanada oficialmente boliviana, mas ela tem o nome de salteña. Salteña vem de onde? De Salta, que é a região no norte da Argentina. Aí por quê? Então os bolivianos roubaram a salteña de Salta? Isso. Mas mais ou menos. A história, a lenda, reza que era uma mulher que produzia esse tipo de empada, que é uma empada que tem uma massa específica, ela fica fermentada durante um tempo, mais ou menos mais de 24 horas, ela é uma massa um pouco mais adocicada, mais grossa, e o recheio, ele por dentro chega a parecer uma sopa, né? Então, assim, é perfeito para o clima frio da Bolívia. O pessoal adora comer isso ali no meio da manhã, 10, 11 horas, está todo mundo comendo uma salteña. E isso aí eu descobri recentemente que também é muito comum no Acre. No Acre o pessoal conhece salteña. Tranquilo, assim, na salteña aí, irmão, beleza, tem aqui, tem em todo bar de esquina. Mato Grosso, mesma coisa, você vai para Cuiabá, Cáceres, vai ter salteña, entendeu? Obviamente isso, em São Paulo já deve ter, né, já deve ter bares especializados, inclusive, só que se você chega aqui no Rio de Janeiro, não, que é isso, irmão? O máximo que a gente conhece é a empanada argentina, que é muito similar, só que ela é frita, né? A salteña boliviana, ela é assada, ela vai ao forno. Então, mais tem diferença. Cara, voltando um pouco o gancho que tu falou agora do Brasil sendo referência na América do Sul, né? Quando a gente chegou aqui, a gente pegou um táxi com um motorista venezuelano. O cara tá aqui na Argentina com 6 anos, já, Pamela? 6 anos aqui. E o plano do cara é ir pro Brasil agora. E, tipo, tendo o Uruguai aqui do lado. Tipo, ele atravessa a poça, vai para Montevidéu e, não, ele tá pensando para São Paulo. Sabe? É porque em termos de oportunidade econômica, né, o Brasil é um país gigante, tem muita oportunidade de emprego ainda. O Uruguai é um país menorzinho. Acho que o pessoal pensa em ir tipo, para as grandes metrópoles, onde é mais fácil conseguir emprego, imagino. Mas não faz sentido, né? Porque o brasileiro, a gente mais vê é brasileiro indo para o Uruguai. Né? O Uruguai, Panamá, enfim, que são países próximos e que têm um nível de renda, de estabilidade maior. Mas eles querem vir para o Brasil, na referência deles. Eu acho que muito conta também a questão do câmbio, né? Se o cara está ganhando melhor aqui, a moeda brasileira vai ser mais forte em relação à moeda boliviana, por exemplo, ainda. Então, se o cara ele começa a mandar umas remessas para a família, ele vai conseguir mandar mais, e isso vai ser transformado em mais lá na Bolívia. Eu acho que a pessoa ela tem esse pensamento quando ela se muda para um país vizinho que talvez não seja o país dos sonhos, né? A gente falando de Brasil em si, a pessoa ela aqui vai chegar aqui e vai ter muitas dificuldades. A primeira é a barreira da linguagem, é difícil, não é mole aprender português para quem não sabe do nada, o cara vai tropeçar, vai errar muito, não vai entender nada, ninguém vai entender ele, é complicado, porém ainda assim são idiomas relativamente parecidos, dá para você se virar no portunhol, né? Muito mais fácil do que você ir para os Estados Unidos sem saber uma palavra, né? Muito mais fácil. Falando nisso, você acha que a Bolívia é um país interessante para quem quer, por exemplo, fazer um intercâmbio para aprender espanhol? Por exemplo, no Chile, o sotaque de lá esquece, não aprenda espanhol no Chile, ninguém vai te entender. Como é que é essa parte na Bolívia? Eu acho que sim, cara. Eu acho que a Bolívia é um dos países que tem um sotaque mais neutro em espanhol. Né? Se a gente fala de sotaques que não são neutros, o primeiro que vem à mente é argentino, né? Que é puxadaço, igual os cariocas, é super puxado, mas no Uruguai é parecido, no Paraguai mais ou menos, na Colômbia já é um jeito um pouquinho mais, sei lá, mais malemolente de falar, né? Você que está aí agora... Que muito massa, inclusive. Né? Mais doce, né? É bonito, eu gosto, mas assim, pode ser um pouco difícil de entender. Eu acho que é um sotaque um pouco mais aberto.
E na Bolívia, sim, eu acho que é mais o pior dos tranquilo. dois, basicamente. O Chile é o pior de todos, com certeza. Né? Não, brincando. Mas eu acho que a Bolívia, o Peru e talvez o Equador tenham esses espanhóis mais neutros, vamos dizer assim, né? Porque já os outros países, que é Colômbia, Venezuela, Panamá, que já está na América Central, é tudo muito parecido, todos eles falam muito parecidos. Uruguai, Argentina, Paraguai, eles também se parecem muito, e Chile, que é uma coisa à parte também. Então, mas depende muito da região da Bolívia onde você vai, porque se você vai lá para Santa Cruz, os cambas, eles falam muito solto também. Eles falam, e talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de entender do que uma pessoa em La Paz fale com você. Talvez você tenha mais dificuldade. Isso é engraçado, né? Mas acho que é igual no Brasil, né? A gente tem muitos sotaques, muitas regiões diferentes, e o pessoal, às vezes, acaba se atrapalhando dentro do próprio país. Mas eu acho que vale sim, cara, com certeza. Eu acho que vale você, sei lá, ir 3 meses, 6 meses, o tempo que você puder ficar, fazer um intercâmbio só de linguagem. Lá tem escolas de linguagem, sim. Gastando o mínimo possível, conhecendo coisas próximas, vivendo aquela vida. La Paz ou tinha pelo menos uma vida noturna bem legal, tinha muitos bares, tinha muitos barzinhos, não muitas boates, mas tinha algumas coisas. Hoje em dia, depois da pandemia, eu tive uma impressão de que muita coisa fechou, né? Eu não sei como é que é nas outras cidades, mas em La Paz, cara, parecia um pouco mais morto, sabe? Eu espero que se recupere, sinceramente, foi pesado para todos, mas eu acho que para esses lugares menores foi mais pesado ainda. Mas acho que ainda é legal, acho que ainda vale a experiência. Repito, em La Paz você vai ter tranquilidade, você pode sair com o teu telefone, teu fone de ouvido tranquilão, para dar uma caminhada, para, sei lá, encontrar uma pessoa. Em outros lugares, Santa Cruz já não pode tanto. Então, eu sempre comparo isso com a minha realidade aqui no Rio de Janeiro, né? O Danilo vai entender que a gente não pode ficar brincando muito disso. Não pode sair muito, porque pode acontecer algum problema. Mas em La Paz, cara, nunca tive problema em relação a isso, na boa. Sempre me senti bem. Eu escolhi morar lá nesses últimos anos também por isso, porque era bem tranquilo. Você acha uma tranquilidade, uma paz, exceto quando tem embate civil, né? Aí não tem jeito, aí deu problema. Mas fora isso, muito tranquilo, muito tranquilo. Maneiro. Um ponto que dá para mencionar também, né, que você falou, vai ficar 3 meses, 6 meses, tudo mais. A Bolívia é um dos países que fazem parte do acordo de imigração do Mercosul, né? Então, igual que a gente sempre fala sobre Uruguai e Paraguai, se aplica para cá. Você, por ser brasileiro, tem o direito de ir lá e retirar uma residência de Mercosul. Você não precisa de investimento, não precisa de oferta de emprego, não precisa já ter sido aceito numa universidade, não precisa mostrar qualificação, nada. Só por ser brasileiro, você só pega os documentos lá, certidão de nascimento, certidão de antecedentes criminais, às vezes, dependendo do país, pede certificado de vacinação também, e tu pode ir lá pegar residência e morar no país, cara. Né? Mora e depois torna para permanente, e depois pode eventualmente até pegar a cidadania. Né? Não que a cidadania boliviana dê alguma coisa que o Brasil já não dê, porque na América do Sul vai ser mais ou menos similar, o passaporte brasileiro dentro do nosso bloco é muito bom, mas, só mencionando, assim, para quem tiver interesse de ir para lá para estudar, ou, sei lá, para ter alguma oferta de emprego, ou para curtir como nômade por um tempo mais longo, essa é uma possibilidade também. Cara, e vale destacar também que a Bolívia tem tributação territorial, né? Então, sei lá, você por algum motivo tem alguma renda de fora, fazer algum tipo de tradução, sei lá, mas por algum motivo quer estudar medicina, porra, vai para lá, pode ter residência lá e você ainda está isento de imposto. Isso. Exatamente. Esse é um ponto que é bem importante clarificar. A Bolívia, apesar de ter um histórico de ser um país mais de esquerda, etc., é um país que não tributa renda de fora. Ou seja, eles têm um imposto de renda lá de 13%, só que sobre a renda nacional. Renda proveniente de fontes do exterior é isenta de imposto, igual no Paraguai, igual no Uruguai. Então, a gente tem 3 países na América do Sul em que, se você tem renda de fora, você consegue viver isento de imposto. A Bolívia é um deles. É importante mencionar também que a Bolívia tem um outro imposto relevante, que é o imposto sobre as grandes fortunas.
No caso, o Uruguai também tem um imposto desse, só que é só sobre ativos uruguaios. Se o seu patrimônio está fora do Uruguai, não se aplica. Já a Bolívia tem um imposto desse sobre patrimônio tanto local quanto de fora. Só que é só para um patrimônio acima de mais ou menos 4 milhões de euros na conversão atual. Então, assim, para a maioria dos nômades que estão começando, que estão indo aí, se gostarem da Bolívia como um lugar para ficar, como para passar o tempo e ter uma vida barata enquanto trabalha, sei lá, para clientes na Europa, clientes nos Estados Unidos, é uma opção que você vai viver basicamente livre de impostos. Concordo, cara. Concordo completamente. Eu acho que é um país curioso para quem quer viver aventuras, para quem quer conhecer coisas extremas. Repito, eu acho que o grande diferencial da Bolívia é o turismo de coisas que estão muito fora da curva, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Eu acho que é talvez o maior erro da Bolívia também. A Bolívia ela não faz uma propaganda boa de si mesma, sabe? É uma coisa que me incomoda, porque assim, tudo que a gente vê da Bolívia é Cordilheira dos Andes, altiplano, indígena, pobreza, terra batida, e não é isso, cara, não é bem assim, entendeu? Primeiro que, assim, a população da Bolívia não é 100% de indígenas, a primeira coisa. Aproximadamente uns 70% é indígena, ainda puro ou já mesclado, né? Que a gente chama de mestiço. E os outros 30% vêm da Europa, tem até afrodescendentes. Então, tem muitas coisas diferentes, porque a primeira coisa que o pessoal sempre me perguntava é: pô, cara, eu vim da Bolívia, mas minha família é de origem italiana. Pô, mas como assim tu não é índio? Sabe? Mano, como assim, cara? Não sou, entendeu? Minha família é italiana, chegou lá e tal, e foi assim que aconteceu. É isso, normal. O pessoal falava: não acredito, para mim lá só tem índio, só tem indígena, pessoal morando em Oca ainda. Não é bem assim. Agora, isso ainda existe? Existe. O pior é que existe, cara. Mas eu não posso nem dizer que é uma maioria, porque não é. A grande maioria está concentrada nos centros, nas cidades, ou em cidades menores, né? Então é isso, cara. Eu acho que o maior erro da Bolívia não fazer uma boa propaganda dela mesma, porque o pessoal acha que é um país miserável, é um país que não tem nada, é um país que tem uma infraestrutura urbana pífia, é um país que tem terra batida nas ruas ainda, e assim, isso acontece? Acontece, mas acontece no Brasil também. Os interiores do Brasil são assim, acontece na América Latina toda, acontece em tudo que é lugar subdesenvolvido, ou que está em desenvolvimento, sabe? Agora, tem uma boa parte da Bolívia que acontece em Portugal. Exatamente, agora tem uma boa parte da Bolívia que é extremamente bem infraestruturada, entendeu? Tem bairros de gente muito rica, tem bairros de classe média alta, eu estou falando isso em todas as grandes cidades, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre. Aí já começa a acontecer menos ali no Beni, em Potosí, em Oruro, começa a acontecer realmente menos, mas essas 4 cidades tem, pô. Não é que não tem sim, entendeu? E em relação à população também, tem gente que mora em Oca, em casa feita sei lá, de terra até hoje, tem, isso é verdade, principalmente essas pessoas que estão no altiplano, sabe, que vão lá e fazem sua plantaçãozinha de batata, de qualquer coisa, elas ainda moram desse jeito. Isso é verdade, mas é um problema social, uma mazela que ainda está para ser resolvida, entendeu? Agora, esse não é o total do país. Não adianta dizer que é, porque não é, entendeu? Vale também mencionar isso, uma curiosidade. A Bolívia é o país com a maior diversidade de batatas do mundo. Então, assim, tem batata lá, cara, tem batata de todas as cores, batata branca, vermelha, roxa, e que é natural, não é pinta, sai da terra mesmo. Né? E, obviamente, Oi? Se você é irlandês, tu vai amar a Bolívia. Exatamente. Se tu adora batata frita, cara, tu vai amar. Se tu adora batata, purê, qualquer coisa, tu vai adorar a Bolívia, cara. Essa é a realidade. Cozinha, de forma geral, na Bolívia, assim, é mais voltado para quê? Para carnes, para laticínios, para, sei lá, lhama? Uhum. Então, tem muitos tubérculos, né? Tem muita batata, tem muitas variantes da batata, a gente chama de... tem muita coisa. Tem oca, tem coisas parecidas ao inhame, tem, obviamente, também muita macaxeira, muita mandioca. Muitos dos pratos são feitos à base disso. Tem muito queijo no meio, tem carne também, tem muitas verduras, muitos vegetais, tem muita cenoura, muito milho, muita ervilha. E uma coisa... A galera come lhama aí ou nem? Come lhama, é verdade. Sim, eu já comi lhama. Come os animais
Marrocos come camelo, ali come Mas camelo. assim, não é Mas comum. o problema no sentido literal, né? Não no sentido, né, Cala a boca, cala a boca. galês da coisa. Tá vendo podcast. Não, cara, assim, é comum. No Lago Titicaca você tem uma oferta, inclusive, muito grande de carne de lhama, você tem estrogonofe de lhama, coisa assim, mas não é comum, não é muito comum, não. Na cidade as pessoas não comem, as pessoas comem Mais carne iguaria. de vaca. Sim, é mais uma iguaria. Inclusive, se come muito língua de boi, isso não é tão iguaria, isso o pessoal come bastante. Isso come no Brasil também. Buchada de boi, esse tipo de coisa, são bem comuns. Sim. A cozinha peruana ela é mundialmente famosa assim, por ser muito boa. A boliviana é semelhante ou é um estilo já diferente? Assim? Estilo totalmente diferente, cara, porque a cozinha peruana, ela tá baseada nos frutos do mar, né? Tem muita oferta lá, tem muito peixe, muito camarão, o clássico ceviche, né? Que também é muito consumido na Bolívia, mas só. Assim, a Bolívia não é conhecida por utilizar frutos do mar, não. Lá são bem caros. Quase como se vocês não tivessem isso, né, no país. Bom, literalmente, né? A gente não, tem de lago, né? E só. Sim. Mas, camarão, que eu saiba, não dá em lago, né? Então, infelizmente, não tem. Cara, a gente chegou a falar de custo de vida, chegou a falar de segurança, chegou a falar de educação. Acho que um dos grandes tópicos que sempre são perguntados juntos é a questão da saúde, né? Também é um ponto a mencionar para quem estiver pensando em ficar lá por um tempo maior. Como é que funciona, como é que é a saúde na Bolívia? A Bolívia, a quantidade de gente vai estudar medicina lá deve ser muito bom, né? Pois é. E a maioria dos brasileiros acaba ficando lá na Bolívia, né? Se apaixona por um boliviano ou não tem possibilidade de voltar ao Brasil e revalidar o diploma e fica por lá mesmo. Mas não, cara, na verdade a Bolívia ela tem um sistema idêntico ao Brasil, é um SUS, se chama SUS também, Sistema Único de Saúde, e eu acredito que tem exatamente o mesmo padrão do Brasil. Ele funciona bem em algumas áreas e funciona muito mal em outras, mas ele é público, ele é gratuito, né? Obviamente também tem um sistema privado que é muito bom, mas sim, exatamente igual ao Brasil. Só que, evidentemente, com as devidas proporções, né, cara? A Bolívia é um país com menos condições, com menos tecnologia, com menos gente. Então, assim, vai ter coisa lá que tratamento de algum câncer muito raro e tal, não vai ser possível ser feito lá, não adianta. Você vai ter que ir para o exterior, para o lugar mais próximo, já seja o Chile, que tem uma saúde muito avançada, para o Brasil, ou para a América do Norte, né? A gente também falou um pouco sobre a questão da etnia das pessoas e tudo mais. Acho que seria talvez legal eu falar um pouco para quem está interessado, né, às vezes o pessoal se apaixona por um boliviano, por uma boliviana. Como que é a cultura assim de sair, de vida noturna, de forma geral, sabe? Esse tipo de entretenimento e vida social na Bolívia. Eu acho que hoje em dia está muito mais parecido com o que a gente vive aqui no Brasil. Eu acho que hoje em dia está bem parecido. Eu acho que há uns 20, 25 anos atrás não era assim. Eu acho que era muito mais tradicional, era muito mais conservador, talvez, mas hoje em dia você tem o conceito da pessoa ficar, né, da pessoa ficar uma noite, da pessoa sair, da pessoa se gostar e depois não se ver. Antes não existia isso, cara. Eu sei porque, assim, fui criado lá pelos meus tios, me falavam que isso não existia, sabe? Mas eu já, nas minhas vivências, na minha própria experiência, sendo adolescente lá, que eu sempre ia, todo fim de ano, normal. Super tranquilo, super parecido ao Brasil. Você consegue sair na noite, arranjar uma namoradinha, um namoradinho, vai para bares, tomar uma cervejinha, sabe? Boate, tranquilo. Tem uma particularidade lá, cara, que a maioria das coisas, por exemplo, em La Paz, elas são proibidas de funcionar depois das 3:30 da manhã, ou 3 da manhã. Então, assim, tudo acaba às 3. Entendeu? E o pessoal tem uma mania feia de sair para as boates muito tarde, porque eles fazem um esquenta em casa. Aí o pessoal sai, sei lá, meia-noite para a boate, 00:30, chega lá 1 hora e fica até as 3, sabe? Isso é muito comum em outros países, que a gente estava conversando com os amigos, né? Na Argentina acontece a mesma coisa. E é isso. Eu acho que é muito parecido. Eu nunca tive dificuldade de me relacionar com nenhuma pessoa, já ela sendo amiga ou namorada. Eu acho que
O brasileiro é bem visto assim na Bolívia, de forma geral? Cara, muito bem visto, muito bem visto. É a coisa que o Danilo vive falando, né, que o brasileiro é muito querido no mundo todo. Na Bolívia não é diferente. Na Bolívia os brasileiros são muito queridos. Os bolivianos eles têm um carinho muito grande por brasileiros, perdão, e por argentinos. O boliviano adora, brasileiro e argentino. Então, assim, tu chega lá, começa a trocar ideia, o pessoal pô, te recebe super de boa, super tranquilo, fica amigo de todo mundo. São muito bem quistos, cara. A gente é sempre muito bem visto como um povo alegre, feliz, sabe? Uhum. E eles gostam disso. Você falou balada também. O pessoal, assim, tem uma cultura de dança muito grande. O que se escuta? Porque, por exemplo, eu estava em Cali agora, e Cali é a capital mundial da salsa, que o pessoal vai sair de noite, salsa em tudo quanto é lugar, ou rumba, ou reggaeton. As três coisas que você toca. Então, na Bolívia você tem isso também, tem essas coisas todas. Salsa não, rumba também não, merengue também não. Na Bolívia que você vai escutar o que vem de fora, o reggaeton, tem muito reggaeton o tempo inteiro, em tudo que é lugar. E tem a cúmbia, né? A famosa cúmbia, que é o estilo musical aqui da América do Sul. Ali ele surgiu ali na Argentina, no Chile, mas ele espalhou suas raízes ali pelo Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Todo mundo conhece o Colômbia também, tem a cúmbia vilheira. Porcamente falando, não sei comparar para quem nunca ouviu, talvez lembre um pouquinho o forró do Brasil, talvez lembre um pouquinho. É um estilo assim um pouco mais sentimental, né? Sempre tem umas letras assim meio de dor de cotovelo, meio de corno manso, entendeu? Esse tipo de coisa, e o pessoal tá sempre dançando, chorando, bebendo, entendeu? Esse tipo de coisa. Cara, e eles adoram. E aí, hoje em dia, claro, existem já as ramificações, os grupos nacionais que fazem esse tipo de música, cúmbia, né? Vivem se apresentando em tudo que é lugar. Mas a grande maioria deles ainda vem da Argentina, do norte da Argentina. Também tem uma ligação muito forte com a Bolívia, né? Tudo que é Salta, Jujuy, todos aqueles lugares, tem muito boliviano morando lá também. Até porque, eu já havia mencionado isso antes, a maior comunidade de bolivianos fora da Bolívia é na Argentina, no norte da Argentina, e também em Buenos Aires. Então, assim, inclusive, assim, Salta e tudo mais, tem uma cultura mais próxima da Bolívia do que você tem em Buenos Aires, por exemplo. Exatamente. E até você ver as próprias pessoas lá, já há uma mistura muito maior, sabe? Já uma miscigenação de raça muito maior, porque a Argentina tem aquela ideia de que eles falam que são os europeus, né? Europeus da América do Sul. Mas lá para o norte, eles são super misturados, com indígena, até brasileiro no meio, entendeu? Aí já é uma outra coisa, cara, uma outra coisa mesmo. São duas Argentinas diferentes, com certeza. Irado. Deixa eu ver, o que mais? Acho que tem um lugar que a gente não mencionou, que também, geralmente, o pessoal que tem interesse na Bolívia tem vontade de conhecer, que é ali para o Uyuni, né? Isso. Chegasse o Salar de Uyuni, né? Que é... Eu vou confessar, eu não conheço, tá? Eu sou um boliviano fajuto, não conheço até hoje, mas é uma vontade, é uma das... Para mim, é uma das maravilhas da natureza, cara, porque, assim, é um deserto de sal, é um sal que, sim, você pode meter a mão lá e botar na língua e salgar a tua comida, sim, pode, mas não faça isso, né? É o maior deserto de sal do mundo, sem dúvida, né? E tem viagens, cara, que podem durar até 4 dias, dependendo lá dos trajetos que você atravessando, faz. Assim? Isso, atravessando, então você pode chegar até São Pedro de Atacama, no Chile, né? Mas passando pelo Salar de Uyuni, que é ali na parte ocidental da Bolívia, entre Potosí e Oruro, né? Você faz isso. Não é muito recomendável ir na época de verão, por exemplo, agora, janeiro, fevereiro, março, porque chove muito, né? Então, assim, vai ter muitas áreas que vão ficar inacessíveis. Você só não vai poder ficar lá, não vai poder passar e tal, vai estar tudo alagado, mas algumas regiões podem ficar bonitas, porque fica aquele espelho d'água, né? Aquele infinito. Tem gente que tira fotos muito bonitas, muito lindas, do horizonte lá do infinito, né? Para cima, para baixo, cara, é muito bonito. Agora, entre abril, maio e outubro, fica bem seco, né, cara? O inverno da Bolívia fica super seco, chove pouquíssimo, então é a época mais indicada para ir. Dentro do Salar de Uyuni tem um hotel que se chama Hotel da
de sal Playa Blanca não está mais ativado, foi desativado já há 20 anos, porque era meio insalubre, né? O pessoal tinha que jogar tudo que era coisa ali mesmo, mas é um hotel feito originalmente de sal. Ele é construído com blocos de sal, né? Mas existe lá até hoje, vocês podem, provavelmente, as viagens, os passeios, eles levam lá, fazem as pessoas conhecerem, tirarem fotos lá. Você pode botar a língua lá na parede, você vai perceber que é sal mesmo, muito salgado. E em frente a isso tem uma Praça das Bandeiras, que é as bandeiras lá de todo mundo que passou por lá, né? De tudo que é lugar, país do mundo. São dois lugares ali bem bonitinhos, bem especiais no deserto do Salar de Uyuni. Sou um boliviano fajuto, não conheço, mas esse é um dos meus projetos aí a curto prazo. Quando eu voltar para a Bolívia, não sei quando eu vou voltar, não sei se vai ser esse ano, mas eu quero ir lá no Salar de Uyuni, cara, que acho que é único, é único. Acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter. Pô, sensacional. Cara, Danilo, do seu lado, alguma outra pergunta, algum outro tema assim que a gente não cobriu que você teria interesse da Bolívia? Cara, tem algum produto de exportação, alguma oportunidade de arbitragem que você vê assim, que faça sentido na Bolívia? Sei lá, coisa de lã de lhama, alguma porra dessa? Folha de coca, mas isso ainda é muito exportável, né? Dando um pequeno exemplo, por exemplo, quando a gente foi no Marrocos, lá, pô, tu consegue óleo de argan do natural, assim, muito barato, tu consegue produtos de couro de camelo e coisa assim, muito barato, tapetes e tal. Então, assim, para quem tá indo visitar lá, coisas que dá para comprar para trazer de volta para o Brasil, por exemplo, que vale a pena. Sem dúvida existe sim. Existem, repito, muitos produtos provenientes da folha de coca, porém que são lícitos, licores de coca, balas de coca, chicletes de coca. A própria folha de coca, ela é proibida de você viajar, tá? Com certa quantia, a menos que ela seja embalada a vácuo, se eu não me engano, tá? Você tem que verificar isso. Ou que ela venha em forma de chá, que é muito comum lá, o chá de coca, né? Mas esses outros produtos, eles tranquilamente podem sair do país, né? Acredito até que muitos deles sejam produtos de exportação. Eu uma vez comprei um licor de coca lá, eu achei assim, horroroso, mas tem pessoal que gosta. Então, todos esses produtos existem, esse diferencial da coca, ele é explorado, de certa forma, né? Fora isso, tem um destilado muito famoso lá na Bolívia, que é o Singani, que é um destilado de uva, que vem da região ali de Tarija, né, que é uma região vinícola, é uma região que tem muitas vinícolas, que também é fronteira com a Argentina. Então, ali eles produzem uma grapa, né? Oi? Tipo uma grapa italiana. Tipo um licor que não é bem um licor, tipo uma... que te fazem com bagaço da uva. Rakia também é uma coisa assim meio parecida. Se vai para onde tem que cortar, que acho que ficou meio fora de contexto, mas enfim. Ficou meio fora de contexto. Então, porque eu também não sei, mas é um destilado, lembra muito a vodka. O sabor lembra muito a vodka, mas é de uva, sabe? Sim. E fora isso, você tem sim os produtos provenientes dos animais típicos lá da Bolívia, da lhama, da alpaca, né? Que as lãs delas valem muito dinheiro. Todo produto que é feito com esse tipo de lã acaba sendo muito caro, inclusive, dentro da Bolívia. E eu sei que lã de alpaca, por exemplo, é produto de exportação, é produto de luxo, inclusive, na Europa. Tem muita gente que vai lá para a Bolívia só para comprar os casaquinhos de lã de alpaca. Uma coisa que é diferente assim da lã de alpaca para uma lã de ovelha, por exemplo. Eu acho que é mais grossa. Eu acho que provavelmente até é mais raro, né? Então provavelmente existe também isso de que o processo para confecção, para criação seja mais difícil, não sei. Mais único também, porque ovelha tem em todo lugar, né? Agora alpaca e lhama só tem ali, Peru, Bolívia, Chile. E Estônia. E Estônia, exatamente. Definitivamente não é nativo de lá, né? Mas foi introduzido lá em Mas foi levado para lá, né? Então, sim, existem produtos bem peculiares. E outra coisa, claro, é a própria quinoa, né? O cereal, a quinoa, ou quinoa, é um queridinho do pessoal fit, né? Só que aqui no Brasil ele é caro, né? Ele é um produto caro. E lá na Bolívia tem produção disso, larga escala, então é bem mais barato, você consegue achar em qualquer lugar. Eu só não sei como é que é a questão da exportação de lá. Acho que eles não exportam muito, não. Acho que é mais para consumo interno mesmo. Muito bom. Danilo, do seu lado, alguma outra pergunta também? Cara, acredito que é isso, né? Acho que a gente já alugou bastante Fernando aqui.
Fernando, então, muito obrigado pela participação no pódio, por ter nos contado sobre a Bolívia. Eu deixo aberto agora para você, se você quiser fazer uma chamada, algum último recado para a nossa audiência em relação à Bolívia, e também para deixar os seus contatos, se alguém tiver interesse em falar contigo ou te contratar como designer freelance também. Isso. E se alguém quiser fazer design de palheta, esse é o trabalho principal do Fernando, inclusive, sabe? Isso, podem fazer qualquer design, pôsteres, camisetas, palhetas, merchandising no geral, adesivos. Eu estou aí sempre à disposição. Sempre sem tempo, mas sempre à disposição, com certeza. Sempre agregando. E é isso, cara. Agradeço muito pelo convite. Espero ter trazido, não sei, um pouco de luz para quem está afim de ir para a Bolívia, cara. É um país muito bonito, é um país que eu gosto muito, eu amo muito, não por ter morado lá, mas é porque me ensinou muitas coisas, me trouxe muitas coisas à minha vida que eu uso hoje em dia, sabe? Muitos entendimentos, muitos extremos que eu vi, que eu também vi muitos extremos aqui no Brasil, mas são extremos diferentes. É uma cultura rica, tem a agregar, você acaba aprendendo muito, respeitando muito as coisas nas quais eles acreditam, por mais que você não acredite nelas também, devem ter um motivo. Tem muitas belezas naturais, sem dúvida. Repito, o Salar de Uyuni, Lago Titicaca, Tiahuanaco, que é a Porta do Sol lá, que é onde antigamente dizem que começou a civilização Inca, né? Ali no Titicaca e Tiahuanaco, na teoria, foi ali que começou a civilização Inca. Então, assim, até para os místicos, até para quem gosta muito desse tema, é um lugar muito importante, é um lugar sagrado, é um lugar muito bonito. Repito, é um lugar especial, vale a pena ir visitar, passar lá 1, 2 semanas, acho que você consegue conhecer legal, direitinho, sem gastar muito. E é isso. Eu agradeço o convite, agradeço o papo, e quem quiser me procurar, procura lá na CETI ou no @Estúdio Menotti. Vou deixar aqui nos contatos, e aí qualquer coisa, vocês mandam uma ideia lá, até para tirar uma dúvida sobre Bolívia mesmo, a gente troca uma ideia, não tem nenhum problema. Beleza, perfeito. Fernando, valeu, uma ótima tarde aí, e até a próxima. E só para me despedir, então, em espanhol, mando um recado aí para todo mundo que está assistindo a gente. Los esperamos em Bolívia, amigos. Tchau, tchau.